Da Mongólia ao Amazonas, em inúmeras tribos espalhadas pelo mundo, sempre existiu o papel do ou da xamã. Este era responsável pela comunicação entre o mundo material e o mundo metafísico. Acontece que as novas e os novos xamãs eram reconhecidos, apontados e, enfim, ensinados pelo xamã ou a xamã anciã da tribo. E agora, com a dissolução da sociedade tribal, quem são os novos xamãs? E quem os ensinarão? Bem-vindas, bem-vindos a todos. Aqui é o Xamã Urbano, seu anfitrião, mais conhecido como Gian Berselli. Sou artista, produtor musical e gosto de pensar que eu sou um xamã. E fui por ter crescido achando que eu era louco e com pouco acesso a esse tipo de informação que resolvi trazer para o nosso Brasil um pouco mais desse mundo mágico e curioso da metafísica, cura e da arte. Tudo isso dentro de um bate-papo descontraído e com convidados de diversas áreas. Este podcast tem o intuito de trazer a todos os seus ouvintes apenas o espelhamento que tua alma busca. Sinta-se à vontade. Vamos lá, com Otávio Leal. Aqui é uma honríssima estar com você aqui. Otávio, vou estar olhando um pouquinho aqui para te ter essa conexão virtual com o olhar, porque de verdade, de coração, Otávio, é uma honra, de verdade, tá? Como que fala em inglês aqui? I bow to your wisdom, né? Como que fala a palavra em português? Bow. Eu me curvo à sua sabedoria. E você é uma pessoa muito carismática, já te falei, vem de uma família muito abençoada, e eu te conheço há tanto tempo, né? Tanto tempo. Na verdade, a minha tia-avó, ela deu aula para tua mãe. Nossa. Lá em Americana. É verdade? Dona Maria Cecília Paioli. Olha lá. Eu não sabia. Olha lá. Tua mãe vira e mexe e manda umas fotos para mim dela, da Dona Cida chamava, não é? Bacana, que bacana. Pessoal, vou contar rapidamente aqui a minha história com o Otávio, pra gente já mergulhar, porque esse homem, essa alma tem uma sabedoria e o trabalho que ele tá fazendo é uma coisa tão extensa, e eu vou tentar, assim, só absorver um pouquinho do que ele tem pra oferecer, porque o papo com ele dá pra ir pra uma vida inteira, tem tanta coisa, e no final do podcast aqui a gente vai colocar os links pra vocês, quem quiser se aprofundar mais, vai ter muito acesso, porque ele tá bem integrado na parte online, tem o canal no YouTube, a Uma Universidade, mas isso a gente vai falar tudo no final pra deixar claro pra vocês. O Otávio, gente, apareceu na minha vida, ele era amigo da minha mãe, eu adoro contar essa história, minha mãe conta essa história até hoje, né? Eu era criança, não faço ideia quantos anos eu tinha, devia ser assim, 4, 5 anos, e me aparece esse ser, né, que é uma alma super elevada, já totalmente, né, desconstruído, né, e eu com os meus 4 anos, sinceros, né, olho pra ele e pergunto pra minha mãe, mãe, de que gangue que ele é? E todo mundo dá risada e ficou pra sempre. Minha mãe conta essa história até hoje, né, da gangue, né, que gangue que ele é. E mal sabia eu que anos e anos depois estaria entendendo muito melhor a gangue de Otávio. Hoje em dia, acordado, né, por inúmeras fontes que eu tive na minha vida, e uma deles, o querido Otávio, que participou da minha vida, ele foi quem me iniciou no Reiki. Eu fiz a minha iniciação de Reiki com ele 1 e 2, quando eu tinha acho que 13 ou 14 anos, já fazem 15 anos quase isso. Então essa é a minha história com o Otávio. Otávio, algo a comentar? Você lembra do que gangue que ele é? Eu acho só que você era um pouquinho mais velho, você devia ter uns 5, 6, 7 anos. Foi bacana. E você estava em Americana naquela época, acho que minha mãe estava trazendo você para dar algum curso? Qual que era aquela história? A Americana era um momento da minha vida onde nós tínhamos, eu e a Diana, que é minha irmã de coração, nós tínhamos várias formações que nós dávamos fora de São Paulo, interior de São Paulo, né? Limeira, São Carlos, Rio Claro. E a tua mãe, juntamente com a Jo, que é uma professora de yoga, de Swastika Yoga, elas me convidaram primeiro para dar uma entrevista no canal Americana.
E nessa entrevista eu falei um pouco da catedral de Americana, que antes de dar a entrevista eu gosto de entrar em lugares muito quietos. Eu entrei na catedral e lá eu vi que tinha um estilo um tanto quanto gótico, alguns elementos góticos, que é o estilo meditativo. E eu comentei isso na TV Americana. E eles gostaram e acabou, né? Findou que eles me deram um canal na TV Americana. Eu fazia um programa por semana. E apesar de eu ter várias escolas em várias cidades do interior, do litoral também, a minha escola principal era em Americana. Primeiro pela aproximação com a tua mãe, que é uma pessoa muito amorosa, gentil e lutadora, né? Acho que tua mãe ela traz um valor que eu gosto muito, que é amor e vigor. Ela é muito vigorosa naquilo que precisa e muito amorosa. Eu assino, né? Quando eu assino alguma coisa, eu assino embaixo amor e vigor. Bacana. São dois conceitos budistas, né? Que só amor você pode ficar meio tonto. Uhum. Não que isso seja uma verdade, é uma linha só de pensamento, não serve para todos. Mas se você for só vigoroso, falta compaixão. E a tua mãe era muito assim, amor e vigor. Naquela época ela era muito questionadora e lutava por uma cidade melhor e brigava com o prefeito, com vereadores. Não sei se ainda é assim. E abaixou um pouco, o fogo diminuiu um pouco, mas ainda tá dentro dela, com certeza. E aí eu comecei a dar muitas aulas em Americana, levei o curso de Reiki, a formação de naturopatia que a tua mãe fez. Eu não me recordo agora. E atendia, né? Naquela época eu atendia muito com tarô. Uhum. Foi os últimos períodos da minha vida que eu usava o tarô, junto com a astrologia, com o mapa astral. Nossa, você faz isso também, isso já... Vamos já entrar nesse assunto, porque eu quero, assim... Otávio, eu acho que fala por si só, gente. Quem colocar o nome dele no Google já vai ter, assim, uma avalanche de informação. Ele tem uma grande presença aí no Brasil. Mas só pra quem tá ouvindo aqui, pra poupar, né, e deixar bem rápido... Otávio, conta um resumão disso tudo que você faz, porque você é uma enciclopédia, né, cara? Como que essa história aí Nossa, tem tantas perguntas, mas o resumão, assim, é astrologia, é reiki, é xamanismo. O que você está usando? Vamos até falar hoje em dia, porque eu sei que com maturidade a gente vai abandonando algumas técnicas, adotando outras, daí de repente retoma outro que faz sentido de novo. O que você está fazendo hoje em dia, né? Qual que é essa amálgama aí da tua prática, né? Bom, como diz os filósofos, né, para entender o presente, nós temos que entender um pouquinho o passado. Uhum. Quer dizer, o passado nos faz entender o que está acontecendo hoje. Então, eu comecei estudando o baralho Lenormand, que é um baralho cigano, depois já fui para o tarô. E logo aí, eu tinha uns 17, 18 anos, eu comecei a atender com tarô as pessoas do Colégio Objetivo, que eu estudava lá. Então o tarô sempre me acompanhou. Aí eu gostava muito de ocultismo, magia, eu fiz eubiose, Colégio dos Magos Rosa Cruz, que eu sou até hoje, da Amor, que faz mais de 30 anos. E aí eu agregava isso ao tarô. Depois me formei em astrologia, tarô e astrologia caminhavam juntas. E minha formação maior, digamos assim, acadêmica, foi a formação em massoterapia. E logo que eu me formei, eu montei uma equipe, e essa equipe começou a dar aulas de naturopatia. Aí fundamos a Uma Universidade, que é a minha escola, tem 31 anos, mais do que você de vida, né? Mais, é um ano a mais. Um ano a mais, tem 31 anos, a Uma Universidade. E aí eu fui chamando outros professores, e no meio disso eu estou muito ligado ao budismo, fui para a Índia algumas vezes, me formei em yoga. Então, normalmente, calhou de tudo que eu estudo, eu acabo trabalhando com isso. Foi uma coincidência, talvez, não é? Porque quando eu comecei essa área nossa, eu falo a tua também, ainda mais você falando aí da Califórnia, era uma área que só naturopatas, tarólogos, astrólogos, eram todos hippies. Uhum. Eu vejo você de camiseta, eu com uma roupa mais arrumadinha. Nós éramos todos muito hippies, muito alternativos. E tínhamos barba no momento onde praticamente ninguém tinha barba. Não era certo ter barba, nem tatuagem, nem nada disso. Depois isso se abriu muito nessa área terapêutica ou de espiritualidade, seja formações ou seja de autoconhecimento. E calhou de eu estar dentro. Então, eu estudei muito, eu continuo estudando. Eu acho que estudar é a melhor coisa para a mente, se exercitar é a melhor coisa para o corpo.
E por isso, quando começou esses cursos online, é difícil falar o que eu faço hoje, porque acaba que eu voltei atrás, né, aulas que eu não dava mais, hoje eu dou essas aulas online. Bacana, bacana. Isso já me abre totalmente a porta aqui porque eu tô querendo conversar e sentindo que talvez seja o chamado, né? Porque pra mim, gente, foi muito difícil filtrar, né, o que eu gostaria de falar aqui nesse podcast. Porque, como eu disse, o conhecimento dele é fantástico. Tem muita coisa pra gente conversar. Mas eu pensando, já me veio um pouco isso na cabeça, né? A geração de vocês, tanto a tua, acho que você é um pouquinho mais velho que a minha mãe, mas a da minha mãe também. Eu senti muito que vocês estavam abrindo caminho pra nossa geração, né, índigos e cristais que chamam, independente do nome, né, mas eu sinto que tem sempre esse processo constante das gerações abrindo caminho, não só fisicamente, né, que no passado era literalmente cortar mato para abrir o caminho, mas energeticamente. Eu sinto que vocês estavam fazendo um caminho muito, um trabalho muito bacana de elevar a egrégora energética, né, das pessoas, do país, né, e vocês tiveram muito essa contribuição. E um pouco do trabalho que eu quero fazer com esse podcast é continuar, né, essa elevação da energia da egrégora do país e talvez, né, trazer informações para as pessoas que estão aí no Brasil um pouco mais novas, né, e passando por esse processo do acordar, né? Todos nós ainda estamos acordando, mas tem aqueles primeiros momentos iniciais na vida, né? Otávio, você que da sua geração, e eu vou falar um pouquinho aqui também da minha, o que você está vendo nesse acordar dessas gerações novas, né? Como que essas pessoas, assim, eu sempre penso nesse podcast, toda vez que eu penso no podcast do Xamã Urbano, eu imagino alguém na periferia de, sei lá, de Natal, que tá lá, vivendo aquela vida, né, e você olha, né, quando você tem esse chamado dentro de você, você olha o mundo ao seu redor, e apesar de você gostar, se divertir, às vezes ele não faz tanto sentido, e você percebe que tem algo a mais dentro de você, do seu coração, esse chamado, né, para essa busca maior, né. Como você vê essas gerações novas, né, o que tá acontecendo hoje no Brasil, e como a gente, você, eu, podemos ajudar essas pessoas que estão sentindo esse chamado para algo a mais, né? Para algo maior na vida deles. Puxa, mas aí você me traz várias perguntas. Muitas perguntas. É um papo total, assim, vamos lá, onde vai dar? Então, a minha geração é uma geração intermediária, não é? É uma geração que nós tivemos, quem começou essa abertura, que eu chamo de abertura ecumênica, de divulgar uma série de elementos. Então eu vou falar com as pessoas que são mais conhecidas, por exemplo, o Osho, o Satya Sai Baba, que eu tive a oportunidade de estar com ele, Yogananda, é a geração anterior à minha. Aqui no Brasil, Hermógenes, Liu Pailin, do Tahiti, o professor De Rose, quando as escolas de mistérios começaram a surgir, a Rosa Cruz, a Eubiose, o Colégio dos Magos, o próprio Paulo Coelho, que é de uma geração anterior à minha. Então, muitos dos meus mestres, inclusive de artes marciais, que ensinaram meditação, que trouxeram o Muxô, que é o sentar em silêncio, a Monja Coen, que é uma geração anterior à minha, muitos já faleceram, inclusive. Eu estou percebendo que agora tá surgindo os professores, assim, os formadores mais de opinião, são as pessoas, Roberto Chinachique, enfim, que estava ligado a hoje, que são as pessoas que hoje têm 50, 60 anos, mas teve uma geração anterior à nossa, né? Tudo isso. Agora, quando se fala nessas pessoas que estão na periferia, enfim, eu acho que o que faz uma coisa ser sagrada é eu acreditar que algo é sagrado. Então, hoje o local de maior peregrinação do mundo espiritual é Meca, que é da religião dos muçulmanos, que seguidores de Maomé, mas para quem não é um seguidor de Maomé, ou para quem não tem um interesse em Meca, acaba que não vê naquele ponto um ponto mágico, sagrado, transpessoal. Pois o Vaticano ele é sagrado para quem tem essa ligação com o catolicismo. E hoje, mesmo com toda essa... Na Índia chama Kali Yuga, né, que nós estamos vivendo, que é uma idade de dificuldades, de problemas, de dores, de injustiças, de falta de respeito com o próximo. Mas pode ser, eu tenho falado isso muito com a minha companheira que está aqui,
que tudo isso, eu torço para que sim, seja para falar que a Terra é espiritual, né? Então, hoje existe um discurso, que ainda é muito um discurso, mas pode se tornar uma realidade. Vamos preservar a Terra, preservar os animais, preservar a natureza, preservar a vida. Então, e uma coisa que eu acho interessante, quando você fala de xamã humano, isso me lembra duas palavras, né? Uma é terapeuta, que depois eu falo dela, se você me lembrar, e a outra é uma palavra que o Gasparetto falava muito. Você conhece o Gasparetto? Já ouviu falar? Já, sim. Ele falava assim, espiritualidade independente. O que é espiritualidade independente? A pessoa que acha que na alimentação, que sente que na alimentação ela pode ser espiritual. Que a hora que ela precisa rezar, ela reza o Pai Nosso, a hora que ela precisa meditar, ela faz zazen budista. Que na hora de cuidar do corpo, ela faz yoga, mas na hora de meditar, ela pode fazer uma dança sagrada. Então, o Gasparetto chamava de espiritualidade independente. Eu uso tudo aquilo que é do bem. E talvez algumas pessoas estejam focadas nisso, né, nessa espiritualidade independente, mas não dão esse nome. Então, se a gente tiver realmente um movimento mundial de preservação ambiental dos animais, das pessoas, isso para mim isso é o xamanismo, né? Isso na Índia chama Rakshaman, não se fala xamã, mas a ideia é a mesma, Rakshaman. Que bacana. Tô até arrepio quando fala tudo isso. Realmente o ideal desse podcast é trazer o máximo que eu conseguir realmente, né? Porque, assim, olhando pra minha história, mesmo com a mãe que eu tive, os pais que eu tive, tem um certo limite ali, né, no conhecimento. E eu desde criança eu tive muita sensibilidade, de todos os tipos, né? Desde ouvir voz e ter visão, né? E sentir a energia das pessoas, realmente conseguir ler, assim, uma dimensão quase que parecia que as pessoas não estavam falando disso, né? Então, assim, os primeiros 23 anos da minha vida foram muito doloridos. Muito doloridos porque realmente, por sorte, eu ainda tinha, né, pais que davam apoio e tentavam me encaminhar para certas coisas bacanas que pudessem, né, conversar com essas dores que o papo geral da sociedade ali não estava atingindo, né? E então a ideia realmente é trazer um pouco disso, né? Desse afago para as pessoas, falar, ó, galera, essas coisas aí que vocês estão sentindo, tá tudo dentro de visões diferentes, pode ser do yoga, pode ser do reiki, né? Como que a gente vai trabalhar isso, né? Então eu queria muito passar isso para as pessoas, né? Falar, ó, tá tudo bem. Porque foi lendo um livrinho, né, que chama O Xamanismo, até em português, eu devia ter pego ele aqui, que falava, né, realmente disso. O xamã, ele era uma alma que acordava na tribo, e o xamã ancião, né, aquela toda a ancestralidade, né, dos xamãs, reconhecemos esse xamã que está sendo acordado agora nessa tribo e vamos incorporar ele para os treinamentos e tudo mais, né? E hoje em dia, Otávio, que isso tudo está se perdendo, a sociedade tribal, né, já está muito escassa, são poucos as tribos que estão vivas, e esses xamãs que estão acordando, né, esses xamãs, esse pessoal que não precisa nem ter esse nome de xamã, que está acordando, que tem essa sensibilidade, né? Qual seria um jeito bacana pra gente dar um afago pra eles? O que você recomenda pra esse pessoal que tá acordando e sentindo esse chamado? Olha, então aí eu queria tratar daquele tema que eu falei anteriormente, da palavra terapeuta. Terapeuta. Essa palavra é uma palavra que tem origem, ao que tudo indica, na tradição das línguas, né, do hebraico, do aramaico. Então, terapeuta vem de teraf, onde terá é saber, iraf é cuidar. Então, as pessoas que têm uma percepção muito grande de quem elas são, que é o terá, elas já estão nesse caminho. No budismo nós falamos de não caminho, porque em realidade no final você encontra você mesmo. Talvez você tenha que sair de si mesmo para depois encontrar a si mesmo. Lembra um pouco a ideia da regra do 3, né, que a gente lutava tanto para saber qual o valor do X, não era a regra do 3. Qual o valor do X, quando estudávamos.
e no final descobrimos o valor do X, mas em termos práticos, o que isso traz para mim, saber o valor do X? Nada, a não ser para quem estuda isso. E então, o caminho ou não caminho, ele passa por essa ideia de você se conhecer. Se nós pensarmos assim dos anos 20, 30 para cá, no Ocidente, isso ampliou muito com Freud, Jung. Hoje nós temos assim, vários filósofos que falam, inclusive na mídia, como Cortella, Pundell, Karnal, e isso é muito essa abertura da filosofia, dos processos de autoconhecimento. Então, o terá, ele vem daí. Jesus dizia, quando andar por terras estranhas, cure os que estiverem feridos, pois o mal não é o que sai da tua boca, é o que entra. Melhor, o mal não é o que entra na tua boca, é o que sai da boca do homem. Então, ele diz, e quando ele fala, quando andar por aí e cure os que estiverem feridos, a palavra é terapeuta. Mas o terapeuta, ele não pode parar na ideia de descobrir quem ele é, tão somente, mas também de cuidar, seja lá do que for. Ele é um cuidador, seja da natureza, como eu disse, da ecologia, um cuidador da família, um cuidador de si mesmo. Agora, em termos práticos, assim, eu vejo que as pessoas que são dessas tribos que são as pessoas mais sensíveis, médios, que gostam desses assuntos todos, elas têm que cuidar, sim, dos outros, mas tem que se isolar muito também, que de certa forma é o que você faz. No budismo tem um mantra que chama Om Mani Padme Hum. E esse mantra, Om Mani Padme Hum, ele tem o Padme, é uma flor de lótus. A flor de lótus, ela não deixa a sujeira do mundo entrar nela, mas ao mesmo tempo ela perfuma o mundo. Não é que ela só se isola e não devolve nada, ela perfuma o que está por perto. Então os momentos de isolamento, de aquietamento, eu que fico aqui com a Ananda aqui no Guarujá, nós temos uma vida muito solitária, porque tem alguns elementos do mundo que eu não tenho o menor interesse em ter contato, porque não são saudáveis, não são amistosos para mim. Então, se eu pudesse apontar alguma coisa, seria o que todos os mestres apontam, né? Um pouco mais de solidão, de aquietamento. Eu digo que se Jesus ficou 40 dias na montanha, se Buda ficou 6 dias sem se mexer, imagina nós, né? Então, o Osho ficou anos sem falar também. Então, eu acho que para quem tem essa sensibilidade, tem algumas situações que você não pode se envolver muito, que vai te fazer mal. Nossa, total. A ressonância com isso é 1000%. Eu não é à toa que eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil para cumprir essa jornada do herói, né? Que é o que você tá falando também, que acho que é o que todo mundo, de uma forma ou de outra, vai passar por isso. É o que a mitologia nos ensina, né? Que é essa jornada de você buscar, e daí você acaba se encontrando dentro de você mesmo, né? E daí o chamado de ensinar, daí você passa isso pra frente, né? Acho que é o grande resumo dessa história, né? E eu tive que sair do Brasil. Porque pra mim, na minha história, no meu trajetório, né, muito individual, foi necessário. Eu tive que me afastar de algumas coisas, afastar de padrões familiares, porque realmente, né, eram coisas que eu não estava sendo capaz de enxergar, estando tão imerso naquilo e conseguindo esse distanciamento, e foi seguindo também um silenciamento de mim, me conectando com a alma, que eu senti o apontamento para esse caminho. Não, aqui é seu caminho. Conhecendo as sequoias, conheci o xamanismo norte-americano aqui, comecei a mergulhar nisso e fui mergulhando mais dentro, e daí consegui, né, ver esses padrões que estavam, né, e cada vez mais, né, eu vou mergulhando disso. Muito legal, eu acho que você matou a pau aí, o X da questão, né, essa jornada do herói, que você mencionou o Paulo Coelho, de certa forma, o alquimista também é muito isso, né, essa jornada do herói que você vai buscar e você acha que a resposta está ali, está fora, daí tudo vai te jogando pra dentro e você fala, pô, é aqui dentro, né, que legal. Tô com uma coisa assim que eu acho que fica até quase que uma pergunta mais individual, mas que eu sei que vai servir para outras pessoas. Eu recentemente comecei um trabalho, Otávio, que eu estou chamando de trabalho de sombra. E eu não sei muito bem como chamar de outra forma. Tem gente que
que é parecido, tá me dizendo que é parecido com o Vipassana, que nada mais é que eu estou fazendo, que é esse mergulho dentro e realmente reconhecendo tudo que tá ali, né? Tudo, e tendo esse processo de aceitação, assim, extrema, com todos os padrões, com depressão, com tristeza, com raiva. Você tem alguma coisa a comentar? Porque até aqui na Califórnia a gente tá vivendo quase que uma ditadura do bem-estar hoje em dia aqui na Califórnia, e isso me incomoda muito, porque essa ditadura do bem-estar, da positividade, do amor, de buscar, você acaba por negar tanta coisa, e você acaba por reprimir tanta coisa dentro de você. Como que você vê isso? E tá acontecendo isso no Brasil também? Você acha que é uma tendência a viver essa ditadura do amor, do bem-estar a todo custo, né? Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Vamos começar de trás para frente, assim, na verdade do Brasil eu não faço muita ideia, porque o Brasil você sabe que tem vários países, aí também assim, dentro de um só. Verdade. Então, como eu tenho mais contato com São Paulo, que é, digamos, quase que um país europeu, se a gente for pensar por alguns paradigmas, muita coisa que vem daí da Califórnia acaba chegando aqui. Então, essa crítica com relação ao positivismo, ao amor, a sempre estar feliz, eu estava lendo até a respeito disso ontem. Você pega um livrinho lá para mim, que eu vou pegar aqui, que é um livrinho desses filósofos que eu acabei citando, que está lá em cima, e eles do lado direito. E eles falam exatamente isso, que o Luiz Felipe Pondelli diz que tem medo de pessoas que são felizes, porque essas pessoas não têm totalmente felizes, né? Essas pessoas, elas... o Jung, mestre Jung, ele dizia assim: eu prefiro ser íntegro a ser bom. Isso. Gosto muito disso. A integração de todas as partes, exatamente. Uma outra coisa, São Francisco também dizia que ele tinha muitas sombras. Eu tenho muitas sombras. E tanto que dentro da teologia católica mais adiantada dos pensadores, São Agostinho. Nós usamos um termo chamado luminoso. Não sei se você já ouviu falar. Não? Luminoso. Luminoso é luz e sombra. Eu sou um ser luminoso. E quando alguém fala para mim que é a luz, que é amor, eu praticamente dou um passo atrás. Porque a hora que a sombra se manifestar, que é aquele livro maravilhoso, na verdade eu nunca li o livro todo, mas eu sei a história, Retratos de Dorian Gray, do White, Oscar Wilde. Sim. Que ele vai colocando todo o lado sombrio dele no espelho, e ele mostra para o mundo só felicidade, e de repente o espelho vai criando uma imagem grotesca. Agora a pergunta é: o que eu faço com a minha sombra, né? Porque a sombra é uma grande energia, o Deepak Chopra, que é daí, fala muito isso, que está sempre aí, que é utilizar a sombra, essa energia às vezes de indignação para plantar uma árvore, fico muito com raiva, então você pode fazer uma arte marcial, ou um yoga, ou o livro é esse daqui, né? Felicidade, modo de usar. E eles vão questionar, os filósofos, o tempo inteiro isso, né? Que essa coisa de ser feliz o tempo inteiro acaba levando, inclusive, as pessoas para drogas. Total. Isso já eu acho que na Califórnia tem muito, e aqui em São Paulo também, que é o maior problema, na minha opinião, de quem busca a espiritualidade. É que muitas pessoas que buscam a espiritualidade, o que elas buscam são experiências. Não é espiritualidade. Como você falou, o Vipassana, você fica 10 dias sentado sem fazer nada. Não tem experiência nenhuma. Se vier um pensamento ruim, você aceita. Se vier um calor, você fica com calor. Fica com frio. E essas meditações orientais, elas são terríveis, porque elas não te dão experiência nenhuma. Você não vê nada, não sente nada, não é legal. E quando eu falo isso, eu não sou contra a experiência, eu adoro ter experiência. Aliás, acho que eu sou uma das pessoas que mais gosta de experiência. Mas a espiritualidade, às vezes, não se perca na experiência. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, tem muitas pessoas que tomam ayahuasca, não sei se você já tomou, mas é rave que fala, balada? Em balada. Aqui na Califórnia também. Então, aí você está buscando uma experiência. A dança te dá uma experiência, a ayahuasca te dá uma experiência. Aí as pessoas misturam com cocaína, isso não é LSD, né? Nossa! Então, o que a pessoa quer? Ter uma grande experiência.
Uhum. Mas isso pode ser um grande problema numa hora, porque você, na hora que sentar, nem sempre vai ter uma experiência de luz ou de felicidade. Você tem que passar. Isso é o alquimista do Paulo Coelho, né? Quando ele vai buscar, Santiago era o nome dele, buscar lá o tesouro, a primeira coisa que ele faz, a noiva dele larga dele, ele é roubado, ele perde tudo, então ele tem que se defrontar com a sombra. Então muitos... Bom, enfim, acho que minha resposta é essa, né? Também não concordo com isso, porque perguntaram para o Dalai Lama, você é feliz o tempo inteiro? O Dalai Lama ele disse, não, eu sofro. E perguntaram, mas você sofre pelo quê, santidade? Você nunca namorou, você nunca teve um carro, você não come um monte de coisa. Exatamente, qual é a tua maior dor? E ele disse, eu sofro pelos outros. Eu sinto a dor dos outros. Então, e pegando um pouco da psicanálise, as pessoas que são só felizes, elas têm baixa profundidade psicológica. Ou seja, elas ficam tontas. Você não consegue ter um diálogo porque elas não têm conteúdo. Total. Mesmo o Buda vem dizer, todos os seres sofrem, o sofrimento faz parte, eu tenho que acolher, mas dá para ser feliz também. Então, luz e sombras. Muito, gente, eu não tenho... É difícil até expandir e frisar o quanto a importância disso. Eu quero fazer um episódio, talvez mais pra frente, só da integração de sombra e falar de trabalho de sombra e falar da importância disso. Porque realmente, na minha experiência, eu senti isso individualmente e vejo isso em muita gente que tá buscando esse caminho, que você acaba ficando miserável, né, nessa busca da felicidade e da cura, de se consertar, né? E quanto mais a gente, como sociedade, entender a beleza do sofrimento, entender a beleza da integração de todas as partes que a gente tem, eu acho que é o caminho a se seguir. Porque realmente, infelizmente, aqui, vejo na Califórnia, imagino que é uma tendência mundial do Oeste, né? A gente tá vivendo nessa ditadura, que eu chamo de ditadura do bem-estar, né? Ditadura da felicidade, de estar feliz o tempo todo. Muito bacana, dá pra gente expandir, assim, infinitamente. Mas eu vou ter... Mais aí, viu, Gê? Agora você falando, eu acho que o norte-americano busca mais que a gente isso. Pode ser. Acho, né? Porque eu também não conheço muito. Pode Mas ser. isso começou com o David Carnegie, assim que fala, com aquela arte de influenciar as pessoas, e começou aí esse positivismo exagerado, de fazer todas as pessoas gostarem de mim, nem que eu precise ser um estereótipo de mim mesmo, né? Ser uma mentira. Então, tá falando com você de prazer, eu tô comendo um chocolate. Ai, que delícia. Isso é prazer, isso é uma experiência espiritual, mas não pode parar aqui, né? Bonito. Otávio, vamos falar um pouquinho agora, que eu tô tentando, assim, tirar o máximo, assim, de você, que tem muita coisa pra gente conversar. Eu tenho uma relação muito querida com o Reiki. Você foi uma mestre que me iniciou. Eu, particularmente, eu lembro que, assim, minha experiência, vou contar rapidamente pra você, até pra te atualizar. Eu fiz o curso com você, e na época eu era muito novo, eu acho que eu não tinha muita noção, eu tava brincando com muita coisa. Eu tinha 14 anos, eu tava experienciando muita coisa da minha espiritualidade, tava vendo coisas, ouvindo vozes, tendo premonições, eu tinha uma capacidade de sensibilidade muito grande de ler as pessoas, e além de tudo aí comecei a brincar com o Reiki, comecei a perceber que realmente eu tinha essa capacidade de botar a mão nas pessoas e que estavam, sei lá, tava com uma dor no braço, e a pessoa, nossa, passou o braço. Então eu tava assim, brincando com tudo isso de uma forma desintegrada e até de uma forma vindo de uma autoestima muito baixa, de querer mostrar isso pros outros, né? Olha que legal, olha que tudo isso, né, que eu sou. E, obviamente, fui parando, tive experiências negativas, né, porque eu me expus muito, experiências negativas, daí eu meio que fechei esse canal por um tempo, e daí aqui nos Estados Unidos eu fui voltar com o xamanismo e Reiki, fazendo jornadas xamânicas, apenas meditativas, sem substâncias, junto com o Reiki para assistência. E hoje em dia, assim, é uma relação muito querida, porque o que o Reiki trouxe para mim é algo assim que é imensurável, né, junto com a meditação, né. Você pode contar um pouquinho pra gente o que é o Reiki, como que você aplica o Reiki e dar uma expandida nesse todo assunto do Reiki pra gente? Bom,
vamos tentar falar de algo que não seja assim, como diz o Renato Russo, mais do mesmo, né? Porque existem muitas definições do Reiki. Esse ano que passou, eu tive 2 anos praticando uma arte marcial chamada Aikido. Você já deve ter ouvido falar. Sim, eu fiz algumas aulas. Sim. Quando eu fui para Americana, que tua mãe me levou lá nos anos 80 ou 90, comecinho dos anos 90, ela levou junto comigo um grande mestre de Aikido chamado Léo Heisler. Não sei se você já lembra. Não. Ele era um grande... Depois ele teve um dojo lá em Americana, era um sujeito muito alto. E ele faleceu faz 2 anos, mas ele era um grande mestre de Aikido. E eu pratiquei agora Aikido tardiamente, né? Porque eu comecei com o Tai Chi. Então, tanto o Tai Chi quanto o Aikido tem um conceito de Chi. Então, eu diria que o Reiki ele é um irmão, né? Um irmãozinho do Tai Chi e um irmãozinho do Aikido. Por mexer com essa ideia do Ki. E quando eu comecei isso eu posso falar para você, que acho que essa abordagem do teu programa, quando eu comecei a estudar esses assuntos ocultos, assim, era muito moda pirâmide. Nos anos 80, todo mundo sentava em pirâmide, entrava debaixo de pirâmide, punha pirâmide para cá, pirâmide para lá. Inclusive, eu tenho uma aqui pequenininha, essa daqui, tá aqui em cima da minha mesa, de organite, não sei se esse elemento já chegou aí. Organite, não conheço. São pirâmides que eles usam cristais, né, algumas figuras colocam cobre dentro. Então eu sempre fui fascinado por pirâmide, mas isso passou. Foi um momento. Depois entrou a coisa do confrei, que era um chá de confrei. E hoje você nem fala de confrei, por isso você franziu o rosto, porque o confrei não é um chá para você ficar tomando. Mas era uma coisa da moda. E muita coisa vinha daí da Califórnia. Então tem coisas que são meio... vão e vêm. E quando começou o Reiki, para ser sincero, eu achei que o Reiki também era meio desses movimentos da nova era, que tem muita coisa de luz, mas também de sombras. Mas eu falava, puxa vida, mas o Reiki, quem começou a trabalhar com o Reiki foi o Mikao Usui, que era um monge budista da linha Tendai, que é uma escola que já vem da Chen Chai, lá da China, ele era do Japão. Tem toda uma ancestralidade. Os budistas, assim, eles pesquisam muito, eles não inventam uma coisa ou outra. Aí eu fui vendo a linhagem de Mikao Usui e comecei a dar aula de Reiki. Inclusive, eu dou vários cursos, mas o que eu mais gosto de ensinar é Reiki, das aulas que eu dou. Todas elas eu gosto, mas o Reiki é o meu número 1. Porque eu gosto de ensinar o Reiki dando esses valores do budismo, da escola do Mikao Usui, dos mandalás do Reiki, que são os símbolos, dos mantras do Reiki. Eu trato o Reiki muito como algo sagrado. E ele ficou, né, na verdade, hoje, agora no domingo, nós vamos dar 2 cursos de Reiki, eu e ela, 2 no mesmo dia. Eu dou um, depois eu dou um intervalinho e dou para outra turma, porque eu dou só o começo e a Ananda dá o fim. Lá em Americana eu já fazia isso. Eu nunca dei a parte prática, eu gosto só de dar a teoria e umas vivências. Então eu sinto o Reiki assim ser extraordinário, no meio de tanta coisa que vem, fica um pouco e some, vem, fica um pouco e some. O Reiki está aí, ele se faz presente. Eu dou iniciação de Reiki acho que há 25 ou 26 anos. Uau. Ou 27, está por aí. E eu acho o Reiki assim, extraordinário. Quem lê história, quem pesquisa, a questão do Reiki de você pôr as mãos em você, e é uma prática meditativa. Então, para mim, o Reiki assim, é um instrumento muito bonito mesmo, muito abençoado. Sem dúvida. Me conta um pouquinho, para quem não conhece e para quem tá assim, ouvindo essas palavras pela primeira vez, me conta um pouquinho assim, o que você interpreta. Lógico que a gente fala muito aqui nesse podcast em geral de coisas metafísicas, né? Algumas coisas a gente consegue provar com a ciência, e o que vai além da ciência, né? Além da física que a gente conhece como física, a gente chama de metafísica, além da física, né? Então conta pra gente um pouquinho como você interpreta que o Reiki atua, como que você vê o Reiki atuando e as funcionalidades, a prática, só para o pessoal que está ouvindo conhecer um pouquinho mais a prática do Reiki. Então, o Reiki ele vai agregar alguns valores budistas, né, de algumas escolas budistas, não todas. O primeiro é um mantra. Quando você entoa Chokurei, Sei Reiki, Daikomyo, e o mantra, como a própria etimologia da palavra diz, né, prefixo, sufixo,
Mantra, mente, corpo mental. Mente associada muitas vezes ao ego. Tra seria como uma alavanca. Então, a ideia do reiki, você ficar chokurei, sei reiki, você acaba trabalhando com algo que permite que tua mente aquiete um pouco. Então, não que precise parar de pensar. Eu gosto de dar o reiki com Om Mani Padme Hum, trazendo uma tradição do Tibete, com esse mantra tibetano, que é um dos suprassumos, um dos mais poderosos mantras de aquietamento do reiki. Então, muitos que praticam o reiki, que praticam mesmo, você está num processo meditativo de aquietamento da mente, através dos mantras. Aí tem os elementos também que são os mandalas, ou como se fala no Tibete, os mandalás. Deixa eu ver se tem algum aqui perto. Aqui você pega para mim, Nando? O mandalá tem ali para mostrar. Aqui eu tenho esses pequenininhos aqui, que são pequenininhos não, de desenhos de linha, né? Bonito. Tem vários aqui, mas porque aqui é o meu estúdio também, né? Que eu filmo, por isso que você viu um monte de câmera aqui, né? Põe aqui atrás para ele ver, fica bonito atrás de mim. Então o reiki, ele tem mandalas também, símbolos também que você visualiza, lindo. Que é que chama yantra, assim como mantra tem yantra, obrigado. Que também é um símbolo de aquietamento da mente. E cada símbolo do reiki, lembrar que a palavra símbolo, ela vem de symblai, que é uma palavra grega, que significa unir tudo junto, símbolo. Por isso que tem a palavra diabólico, que vem de dividir. Tudo que é simbólico é unindo, tudo que é diabólico é separado. E aí, cada símbolo do reiki tem um atributo. O que é um atributo? Uma função. Então, o chokurei faz as pessoas serem mais felizes. Nós já falamos isso, não dá para ser totalmente feliz, mas um pouco mais feliz, não buscar tanto prazer. O Seireki é um símbolo de paz, o Honsha Zeishonen de viver o presente, e o Daikomyo de reconhecer que atrás, porque no budismo já não existe, por exemplo, evolução. Não que não exista, é uma visão deles. Existe amadurecimento, mas você não evolui, você sempre é a mesma coisa no si mesmo. Então, isso é uma grande bênção do budismo. No budismo você não medita para se iluminar. Você medita porque você é iluminado. Lindo. Então é só para reconhecer isso. E o reiki, ele traz isso no Daikomyo, que é o símbolo que diz, por detrás da nossa mente, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa insatisfação, por detrás de tudo isso, está ali o Buda, que na psicologia é chamado de si mesmo, com S. Na Índia é chamado de Purusha, e no Ocidente é chamado de alma também. Então, o último símbolo do reiki, ele diz assim, você já é um Buda. Ah, mas eu sou egoísta. Pois é, todo mundo é na mente. Mas se você ir para trás dela, existe um silêncio. E esse silêncio é o objetivo do reiki, alcançar esse silêncio. Ter uns vislumbres, né, desse silêncio. Que maravilha. Eu tô tendo arrepio. Eu queria poder mostrar, eu tô ficando arrepiado cada sessão, cada parte daí dessa entrevista, eu tô tendo uns arrepios assim, ó. Você não tá mostrando arrepio, mas eu gostei dessa cadeira. Essa cadeira tua é toda... É minha cadeira de gamer. Bonitinho, tem umas coisas preto e branca. Eu passo muito tempo aqui, né, trabalhando com música, né? Eu fico 10 horas por dia, às vezes, aqui fazendo música. Tanto as minhas músicas como as dos clientes que eu produzo aqui, né? Quando eu componho pra filme também. Então é muito computador. Daí a lombar tá... Então, tá pegando um pouquinho aqui. Otávio, eu tô, assim, vendo... a gente tá dando uma trajetória tão bonita aqui e eu tô conseguindo ver até um final pra isso tudo, né? Eu vou te perguntar uma coisa que... Vamos ver se eu consigo... organizar essa pergunta e vamos ver como a gente vai encaixar isso. Já passamos por um grande caminho aqui, a jornada do herói, falando pro pessoal, né, dessa jornada do aquietamento. Estamos falando agora do reiki, da técnica, de encontrar o Buda. Como que você vê? Eu tô com uma ideia, vou ver se eu consigo formular, que a gente, como alma, a gente passa uma experiência de separação para, enfim, encontrar a unidade, né? Mas a separação, a gente também tem esse julgamento, né, hoje em dia nessa espiritualidade contemporânea, de condenar a separação, condena, e a gente não, é unidade. Mas você vê a separação como parte do processo?
Acho que é isso um pouco do que a gente tá falando. Talvez tudo isso que a gente esteja vivendo é uma orquestra tão bonita da vida, né? Que a gente vai passando por essa jornada, a gente passa por todo esse período de estar separado, talvez, dessa divindade de Buda, da alma, do ser, mas talvez essa separação seja o próprio universo se aprendendo e se olhando, né, por fora, pra gente enfim poder voltar pra essa unidade. Como você vê esse processo, né, que a gente tá trazendo, acho que nesse podcast, ao meu ver, tá sendo um processo tão bonito de compaixão, de aceitação de tudo isso, né? Você tem algo a comentar desse processo de separação pra voltar para a união? Então esse conceito é realmente bem delicado, né? Eu particularmente preferia não responder nada. Não precisa. No fundo, eu não faço a mínima ideia de algumas coisas, porque tenho a impressão que não está nas nossas mãos saber algumas coisas. Chega uma hora que você tem por que é assim, eu não sei. E ninguém nunca me deu uma resposta interessante, assim, que tem até uma história que Deus chegou para a justiça e para misericórdia e falou, olha, eu vou criar o homem, o que você acha justiça? A justiça falou, olha, é uma péssima ideia, porque ele vai se perder, vai fazer coisas injustas, vai te deixar muito triste. E aí Deus chega para a misericórdia e pergunta a mesma coisa, você deveria criar o homem, e a misericórdia fala, não, cria, porque muitos vão te deixar feliz, muitos vão ser amorosos, gentis. E aí Deus cria o homem e a mulher e ele pega a misericórdia e arrebenta ela no chão, vira um monte de pedacinhos. E a justiça fala, por que você fez isso com a misericórdia? E Deus diz, para que todo homem procure ela, porque tem um pedacinho em cada canto de misericórdia, ou de perdão, ou de amor ao próximo. E então é muito comum as pessoas falarem, somos todos um. Aqui no Ocidente se fala muito isso, né? É uma visão mais ocidental até. Na Índia só tem uma escola que fala isso, que é o Vedanta. Aí o Tantra fala, não, existe a dualidade, existe o céu e a terra, existe... O taoísmo também propõe essa dualidade, criada por uma unidade. Mas quando nós falamos somos todos um, aí eu digo, somos todos um, então você é a pessoa que matou um monte de gente dando tiro. Não, eu não sou ela. Então você é a pessoa que é corrupto. Não sou ela também. Então que espécie de um é esse? Porque a ideia do todos somos um, tem até uma história do sujeito que chega para o mestre, vou te contar essa história, e diz assim, quero me iluminar, quero entender essa unidade. E o mestre pergunta, quem é você? Que é uma pergunta clássica do Vedanta e da Grécia, de Sócrates. E o sujeito fala, eu não sei quem eu sou. Aí depois de um tempo o mestre fala para ele, vai para a montanha e fica um mês quieto, se perguntando quem sou eu. Depois de um mês o cara volta e o mestre pergunta, quem é você? Eu te perguntei, você falou que não sabia. Quem é você agora? Você ficou um mês na montanha. E o cara fala, eu sou luz, eu sou alma, eu sou espírito, somos todos um, eu sou a consciência, eu sou o Buda, o interior, a consciência crística. Aí o mestre fala, 10 anos na montanha. Ele fala, como 10 anos? Eu falei tudo, você leu tudo isso. Tem um teólogo que chama Leonardo Boff, que ele diz, falar sobre Deus, ler sobre Deus e pensar sobre Deus não é essa experiência mística que a gente tem uma ou outra na vida, se tiver, essa que é meio definitiva. E o cara fica meio perdido, que o mestre fala 10 anos na montanha. Depois o cara volta de 10 anos, o mestre pergunta, quem é você? Ele fala, não sei, seu desgraçado, fala pro mestre. Seu cara ruim, você é um perverso. O mestre fala, pronto, agora você está muito mais perto. Porque você soube reconhecer que tem isso, bem e mal, positivo e negativo. E o final da história, um dia eu conto para você aqui, não vai caber muito entrar essa história, porque ela precisa de uma preparação. Senão a gente acha que tudo é muito fácil, não é bem assim. Mas no final, ele tem essa consciência de que ele também é a maldade. Que eu e você, a gente também tem uma semente de Hitler em nós mesmos, mas também uma semente de São Francisco. É aquela história do lobo, né, que no xamanismo fala tanto. Você conhece, né? Não, acho que não. 2 lobos. Sim. Qual que vai vencer é o que alimenta mais. É o que alimenta mais. Eu prefiro, como aqui no Brasil não tem lobo,
Ou tem? Não, só tem o lobo-guará, né? Então eu falo do São Francisco e Hitler. Então essas sementes estão aí. Então entender essa unidade, como a monja Coen diz, momentos de unidade, momentos onde tudo se encaixa, momentos onde tudo é um. Ou como se diz no budismo, iluminação é aceitar as coisas que são. E também aceitar que uma hora você não aceita nada. Então essa aceitação não é só aceitar tudo como é, não, também aceitar que tem uma hora que nada faz sentido, tem uma hora que nada se encaixa, tem uma hora que está tudo errado, e em outros momentos tudo faz sentido, tudo é tudo é perfeito. E então isso, talvez numa visão de fora, né, desse mundo nosso, quem olha de fora possa ver tudo como né, como nós chamamos um formigueiro e falamos, um formigueiro. Mas para quem está lá, são tantas manifestações, como essa misericórdia. Tem que procurar muito, porque está tudo despedaçado por aí. Uma hora a gente acha, a hora que acha, isso dá sentido para a vida. Quer dizer, falei um monte, falei que não ia falar nada, mas falei um monte. Não, eu acho que tem muita coisa. Tem muita coisa nessa frase, e cada um vai se identificar com o que tá... com o momento dele, né? Pra mim, cada vez fica mais claro que... porque a gente sempre fala também do equilíbrio, e eu comecei a me perguntar qual que é o ground zero do equilíbrio, né? Onde que é o ponto de balanço de equilíbrio? Você tá falando, vai falar da água quente, né? Qual que é o ponto de equilíbrio da água? É 25 graus? É 0 graus? É 100 graus? Eu comecei... Qual que é o ponto zero, né? Desse equilíbrio que a gente busca, né? E pra mim, a resposta cada vez está mais clara, que é o amor incondicional. Que acho que é um pouco do que Buda fala, porque é a aceitação de tudo e amar tudo incondicionalmente. Cada vez mais eu vejo que eu vou fazendo, né, esse movimento pendular, né, e cada vez eu vou diminuindo esse pêndulo e buscando talvez esse amor incondicional, que é aceitar, realmente aceitação, não essa aceitação passiva, né, mas essa aceitação incondicional, esse amor incondicional por tudo e por todos, e perceber que esse processo pra mim, essa dualidade, essa separação que eu vivi, que vivo, que vivemos, nada mais é que uma forma de se enxergar e de poder olhar incondicionalmente dentro da gente, cada vez vou voltar mais pra esse, né, esse lugar de que somos, né, essa divindade, talvez, que foi que o Criador talvez tinha como em mente, né, pra nós, né, ser a imagem e semelhança co-criador da realidade, né? Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Otávio, enfim, tem tanta coisa. Vamos encerrar, porque já estamos aproximando aqui 1 hora. Alguma visão de tendências? Eu gosto sempre de perguntar, tá vendo alguma tendência nova desses movimentos de cura? Algo que você esteja vendo que esteja bacana? Quais são os seus planos individuais para o futuro com uma universidade? Podemos falar um pouquinho da uma universidade? Agora é a hora de falar aí do que você está vendo para esses próximos anos seus, ou do movimento de cura em geral. O que você tem aí a acrescentar? Olha, essa questão da cura é bem bacana, porque se eu pego os textos do Osho, né, que foi uma pessoa que me influenciou muito, ele dizia que o Ocidente, né, o nosso Ocidente, ele está recebendo muita coisa boa do Oriente. Ele dizia que o Oriente está recebendo muito lixo do Ocidente. Então é bacana isso, porque a gente recebe da China o Tai Chi, o taoísmo, a acupuntura, o shiatsu, e dá de presente para eles o capitalismo. E que eles estão adorando, né, ser capitalistas agora. Então hoje falava que é uma troca bem interessante para o Ocidente. Nós pegamos da Índia o yoga e mandamos para lá as indústrias automobilísticas que estão enchendo a Índia de carro. Que lá antigamente já não se andava aí. Então hoje, mas talvez tenha que ser assim mesmo, né? Então o que eu sinto assim com esses movimentos não mudou nos últimos 40 anos, que por exemplo, você fala de xamanismo, isso é muito antigo. Porque aí nós vamos lembrar acho que é São Paulo que dizia, nada de novo sob o sol. Às vezes vem algumas práticas, você faz assim, 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 assim com as mãos, ou isso. Aí eu digo, mas isso é Qigong. Não é Qigong, você faz assim, assim, assim. Mas isso é Qigong, eu falo. Não é Qigong, é assim, 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 assim. Porque isso não tem nada de novo. O xamanismo não tem nada de novo para oferecer. Porque ele chegou num ponto, né, esses xamãs, esses harak xamãs, os pajés, os abacaens,
o Jesus, se voltasse, ia ensinar o Pai Nosso de novo. Não ia falar, olha, mudei a oração. Pai Nosso 2.0. Os pontos de acupuntura são os mesmos, o yoga vai ser o mesmo, a meditação é a mesma coisa, porque isso já tem uma história. Você já leu um livro chamado Sapiens, do Noah? Não. Você vai gostar muito, porque fala muito é um livro de antropologia, de história, mas talvez tenha mais espiritualidade que um monte, porque ele vai falar da origem do homem, dos sapiens. A gente continua se sentando na fogueira, ou saudando a água, ou impondo as mãos. Então, novo não tem. O que muda são os nomes. E tudo isso vem da Califórnia, esses nomes bonitinhos. Cada hora tem um nome. Eu falo, mas isso é mais antigo que não sei o quê. Não é, eu que criei. Como criou? Isso aí tem livros, tem mestres, não é? Que já falam sobre isso. Mas é bonito, porque é o que você falou. Ainda é uma minoria. Aqui no Brasil agora, o SUS, sabe o que é SUS? Não. SUS? Sim, Sistema Único de Saúde. Então agora aprovou acupuntura, aprovou massagem. Olha que bacana. É muito pouco ainda, mas se eu for pensar 30 anos atrás, quando eu comecei, que nós nem podíamos trabalhar com essas coisas, porque não existia nem regras, nem nada. Então, está se falando muito disso, dessa questão. Eu acho que é tanto prazer, tanta droga, tanta comida, tanto isso, tanto aquilo, que chega uma hora que fala, tá, mas será que é só isso? Então você se vê obrigado a voltar a seguir esses caminhos que esses mestres já seguiram, né? Então eu vejo assim, eu queria só te falar uma coisa, como você é muito jovem, eu vou te falar talvez para você pensar. A ideia do equilíbrio que a gente conversou antes, também é uma ideia meio nossa, sabe, Jean? Os mestres, eu tive com muitos mestres na minha vida, são totalmente desequilibrados. São pessoas completamente malucas, assim, que entram num momento mas muito autênticos, é o que você falou. Essa coisa do equilíbrio, yoga não tem uma proposta de equilíbrio, né? Yoga fala muito de energia. Você faz coisa com xamã. Eu nunca vi um xamã bem-humorado, você já viu ou não? Não. Eles são terríveis, assim, eles são de um mau humor inacreditável, mas nesse mau humor eles têm paz. Porque nós temos essa ideia. Inclusive, você lembra muito o Kid Vinil, sabe o que é Kid Vinil? Sei, o Kid Vinil. Que era outra pessoa muito desequilibrada. E talvez isso que você gostou em mim, quando você me viu com 4, 5 anos, de falar de que gangue que eu sou. Porque às vezes a gente põe uma condição, né? Uma condição de... Para mim ser espiritual, eu tenho que ser equilibrado. Ou para mim ser espiritual, eu preciso jejuar muito. Ou para mim ser espiritual, eu preciso... Uma vez perguntaram para o Rabino Sobel, Harry Sobel, qual a oração mais bonita que o judaísmo tem? Ele falou, a oração mais bonita do judaísmo, o judaísmo tem orações lindas, é você de porta em porta bater e ver o que a pessoa precisa. Uau. Então, a gente às vezes... eu não consigo imaginar você uma pessoa equilibrada. Não, nem um pouco. Então, quando eu ouço tuas músicas, eu fico... Nossa, as músicas são muito lindas. Eu falei aquele que é muito, muito lindo. Eu me sinto equilibrado, mas logo que eu pego... Agora eu tô aqui no Guarujá. Quando eu volto para São Paulo, entro na Marginal Pinheiros, uau! Você se perde no meio do Sansara, né? Por isso que um iluminado chamado Suzuki ou Dogen? Não, Dogen, japonês, ele dizia assim, Sansara é Nirvana. Quer dizer, o desequilíbrio, a desarmonia. Aí também existe a chance do paraíso, né? Porque eu lutei muito tempo na minha vida para ser equilibrado. Até a hora que eu falei, não, deixa eu ser eu mesmo. Sim. Integrado, então podemos mudar essa palavra, talvez? Não, você não precisa concordar comigo, é só uma coisa que você pode até falar, pô, Otávio é careta de falar isso. Né? Não, eu concordo 1000%, pelo contrário, você tá totalmente certo. A gente pensar junto, porque eu vejo muita gente que busca alguma coisa, mas coloca uma condição. Por exemplo, eu só vou ser um ser pleno se eu for bondoso como Chico Xavier. Sabe quem é Chico Xavier? Sim. Mas ele era assim. Ele era assim. Ou eu só vou ser alguém se eu jejuar como o Ober. O Ober é um rapaz que dá aula aqui comigo, não sei se você já ouviu falar dele. Não conheço. Ele aprendeu com uma moça aí da Califórnia também, Yasmudin, acho que era, que ela faz um trabalho de 21 dias sem comer. Viver de luz, você já ouviu falar disso? Já. Aqui é bem famoso. Tem pessoas que se encaixam muito com isso. Eu fiz 4 dias de jejum, é meu limite. Poderia até fazer mais, mas eu senti que não é o meu Dharma. Nós falamos muito hoje de Swadharma na Índia. Swadharma é o meu caminho. Sim. É aquilo que eu tenho que ser. E eu tenho falado tanto isso
que minha namorada até vai levantar e vai embora, porque ela não aguenta mais ouvir falar isso, que eu digo assim, a vida é uma frase do Campbell, é a gente subir numa escada e cair, subir de novo, cair, subir de novo, cair, e chegar no final da escada e falar, cheguei, mas cuidado para ver se a gente não subiu na escada errada. Porque não adianta você viver a vida inteira, chegar lá em cima e falar, uau, subi na escada errada, subi na parede errada. Sim. Então, que cada um encontre seu caminho, mas às vezes é bacana perceber isso. Eu não preciso jejuar tanto se não é o meu caminho, eu não preciso ser bondoso como Chico Xavier, Sim. eu não preciso ser bravo como os mestres indianos. Foi nesse caminho que, foi nessa percepção que a gente vive com esses grandes, não é arquétipo na palavra, esses grandes ídolos, né, ou ideais, né, você tem que ser mais como Madre Teresa, tem que ser mais... Não, né, esse é o caminho, se serviu pra ela, é o caminho dela. E eu fui nessa percepção, 2 anos atrás, que eu percebi que eu tava colocando essa máscara pro mundo, né? Essa máscara, olha como eu estou bem na vida, olha como eu sou equilibrado, olha toda a meditação que eu faço, olha isso. E eu percebi, a percepção foi, não só isso era falso, mas como eu estava causando muita dor para as pessoas, porque eu estava colocando isso que a gente vive com as mídias sociais, totalmente, né? As pessoas vão se olhar para aquilo e falar, uai, mas espera aí, eu não sou assim. Né? Eu não sou assim. E por que eu não sou assim? Eu percebi essa dor que eu causava nas pessoas por essa imagem errônea de quem eu era. E foi daí que eu falei, não, peraí, tá tudo errado. Tá tudo errado. O que eu tô fazendo? Não só comigo, eu sempre tive essa vontade, né? Desde criança, de ser alguém que pudesse passar algo pra frente, alguém que possa inspirar, trazer inspiração para outras pessoas. E eu percebi que eu tava causando a dor. E não essa inspiração, né, que eu queria causar. Falei, nossa, não, tá tudo errado. Daí foi a hora do reset. Falei, não, vou pra dentro. Que daí que veio, foi até guiado, eu ouvi voz. Falei, não, é trabalho de sombra. Seu trabalho é de sombra. Você veio aqui pra integrar a sombra. E daí falei, nossa, olha que beleza, né? E daí comecei esse álbum. Esse álbum que você ouviu, o da meditação, é um. E daí o meu próximo álbum que eu tô trabalhando agora, que é um álbum em português, é o Noite Escura da Alma, que é um álbum de mergulhar pra dentro e falar, estou deprimido. De manhã eu acordo, tem dia que eu tenho vontade de dar soco na minha cara. E ficar em paz com isso. E trazer isso pra dentro. Então pra mim foi junto com o meu retorno de Saturno, fazendo 29 anos, fiz esse mergulho pra dentro, né? Então a integração hoje em dia era muito mais importante, por isso que eu te falei do amor incondicional, né? Pra mim, em vez de equilíbrio, é encontrar esse ponto de amar tudo incondicionalmente. Todo mundo é bem-vindo, né? Bem-vindo. A minha depressão é bem-vinda, a minha ansiedade. Tive crise de ansiedade ontem à noite. Não consegui dormir por 5 horas. Mas hoje eu não luto mais, eu não fico... Não, está tudo errado comigo. Vou parar tudo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Não, fiquei com a minha crise de ansiedade. Que lindo que foi minha crise de ansiedade. E eu fiquei com ela. Abracei, amei, chorei. E acordei cansado. Tudo bem, é o que tem pra hoje, né? É isso mesmo. No budismo, você pegou uma coisa que se fala... Você já tomou uma flechada, não fica cutucando. Não põe mais lenha na fogueira. Tá com insônia, não dorme. Isso. Mas se a gente ficar brigando com isso... Bacana. Muito... gente, que nem eu falei, papo tem pra vida inteira, vontade de ficar conversando com o Otávio aqui por anos e anos e muito, porque assim, é muito gostoso, a conversa é muito gostosa. Otávio, responde a pergunta de que gangue você é? Atualmente eu sou dos gangues dos bichinhos. Tem bicho pra tudo que é lado. Eu e a minha companheira que tá aqui, ela tem 40 morcegos que ela alimenta, uns 50 passarinhos, 3 cachorros, 1 ratinho, 4 gatinhos. Ai, que lindo. Voltando pra natureza, né? Eu também. É o que me inspira. E o retorno de Saturno também, só que no segundo. Uau. E aí? Não, é mais tranquilo. É mais tranquilo? Pra mim foi Fatality. Sabe Mortal Kombat? O Fatality, pra mim foi... Nossa! Esse primeiro retorno de Saturno, eu falo muito pra quem é jovem. Pra mim, você é jovem. Você não precisa saber o que você quer da vida, mas você precisa saber o que você não quer. Quem sabe o que quer é muito chato. Então, esses 30 anos vai te dizer muitas coisas que você não quer. E aí se despede mesmo. Não é que é boa nem ruim, mas não é pra você, tá bom? Exatamente. E gratidão, seu querido. Gratidão. Gratidão total.
as músicas, tá bom? Muito obrigado. Obrigadão, Gratidão, Otávio. muito bom, seu querido. Gratidão. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. E salve, galera! Aqui é Jean Bercelli. Estamos encerrando a primeira temporada do Chamou Urbano. Olha, que jornada gostosa. Esses episódios foram todos gravados entre agosto e outubro de 2019. Então é uma jornada de volta ao tempo pra mim também ouvir esses episódios. Muito legal, muito, muito bacana. Galera, a informação é o seguinte. Minha vontade é continuar com o podcast. Primeiro porque satisfaz a minha alma, sem dúvida. Eu gosto muito de contribuir, de poder passar pra frente algumas coisas e trazer essas pessoas magníficas e contar suas histórias, né? Então, minha vontade é continuar. E o segundo motivo, porque o feedback vem sendo... Eu não esperava, de verdade. Todo mundo que entrou em contato comigo pelo Instagram, WhatsApp, Facebook, só falou coisas boas, assim, sabe? Então, muito obrigado, de verdade mesmo. Quem ouviu, se dedicou, deu sugestão, tá? A minha vontade é de continuar. Eu não sei o quanto tempo agora eu vou ficar sem gravar. A vida e finanças e pagar contas, infelizmente, ainda vem em primeiro lugar. Mas vou tentar o meu melhor aqui pra continuar gravando os episódios, achar convidados. E meu compromisso é de manter algo de qualidade com vocês também, né? Então não vou chamar qualquer tema, qualquer pessoa só por ter, tá? Eu vou continuar essa curadoria de convidados, de temas, pra ficar um negócio bacana. Espero que eu retorne em breve. Não prometo a data, mas de novo vou tentar fazer acontecer, tá bom? Quem tiver interesse, tiver ouvindo esse podcast, tiver interesse em ajudar a gente de qualquer maneira, muito bem-vindo. Me ajuda a fazer isso com mais calma, me dedicar mais tempo, seja com patrocínios, com divulgar nas suas redes sociais, enfim, a forma que você se sentir chamado ou chamada de ajudar é sempre bem-vindo, tá bom? Entra com a gente em contato no Instagram. Vamos torcer para os episódios novos da temporada 2 saírem rápido. Eu pretendo gravar alguns episódios, no mínimo uns 3 ou 4, antes de divulgar e começar a lançar, para não ficar preso também numa ideia de uma segunda temporada e não ter algo coeso, começo, meio e fim de temporada, né? Um beijo a todos no coração. Sigam seus caminhos, sua jornada, sua sabedoria. Lembre de sempre buscar aquilo que é certo pra você, tá? Seja uma prática, seja 1000. Se mantenha crítico, se mantenha ativo, se mantenha estudando. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do que uma verdade universal. Tá bom? Um beijo a todos e até a próxima! E vos deixo aqui com o resto dessa música de fundo. Eu ia terminar, cortar no meio, mas tão gostosa essa música, gosto muito. É uma música que eu coescrevi e produzi o álbum de um grande amigo e músico chamado Kenneth Hooper. Está lá na nossa playlist da Astro Wolf Records, que é o meu selo musical aqui. Tá bom? Quem curte as músicas do podcast, segue a gente lá no Spotify e nas mídias sociais, que vão ter acesso a todas essas músicas que vocês estão ouvindo aqui. Falou, beijo, tchau!